Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook. É só colocar no ícone de busca do Facebook, Jonas Grebe, que você vai encontrar o nosso programa, a nossa página ali no Facebook. Para você que vai estar fora, não tem a TV Itapema, algum parente, algum amigo que você queira que veja o programa, pode ver pela internet, no www.guarutv.com.br. É só você entrar lá no site da Guaru TV, www.guarutv.com.br, que você vai assistir o nosso programa como se estivesse na televisão, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei esta ilustre personalidade de nossa cidade, que é o publicitário Júlio César Ferreira. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, Jonas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já estava com saudades de você, né? Eu que estava com saudades de você. A gente ficou um tempinho afastado, um tempinho no estaleiro aí, mas estamos aí na ativa de novo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Recuperadinho? Recuperadinho. Emancipei a minha vesícula, então tá tudo... Vesícula? Rapaz, esse negócio de vesícula dói, rapaz. Eu estou há 8 anos precisando operar a minha. Dia eu crio coragem e tiro a minha vesícula fora também. Isso, aí você come feijoada à vontade, gordura à vontade, tirando os cuidados aí com o coração. Já, tudo normal. Que maravilha. Tudo normal. Isso é bom demais. Mas olha, vesículas à parte, frio e chuva. Frio e chuva, acho que uns 40 dias, tirando 1 ou 2 dias que tiveram uma estiagem, praticamente 40 dias de frio e chuva em toda a Baixada Santista. E dói quando você sai com o seu carro e vê um monte de morador de rua embaixo de marquise. O grande banco agora do centro gradeou a marquise da sua agência para que as pessoas não dormissem mais embaixo da marquise. Muita gente dormindo na rua, no frio e na chuva. Júlio César Ferreira, meu publicitário favorito. O que nós podemos fazer para resolver isso, cara? Que problema triste. Jonas, esse problema dos moradores de rua que está afligindo o Guarujá já há algum tempo, né? Não é de hoje. Baixada toda, né? Baixada toda. Mas aqui no Guarujá, talvez a gente, por eles se concentrarem mais na zona turística, vamos dizer assim, chama mais atenção. Então, eu confesso que eu desconheço qual é a política hoje social do município para esse tipo de coisa. A gente tem visto aí, acompanhado algumas operações da Força Tarefa, retirando esses moradores. Levam para o albergue. Levam para o albergue, mas eles não podem ser mantidos no albergue. Não então, muitos voltam para a rua, sabe? A gente tem aí informações que alguns recebem passagem para ir para São Paulo, são postos dentro do ônibus, vão para São Paulo, mas voltam, retornam. Então, é um problema complicado. Eu acho que a gente que eu digo, o município tem que ter uma política social aí mais efetiva. E, em princípio, você não vai poder fazer nada por esse pessoal em termos de qualificação. Muitos têm problema de justiça. Então, realmente, teria que ter aquela barreira, vamos dizer assim, né? Não deixar essas pessoas chegarem de algum jeito e mandar de volta para a terra deles, como é feito em todo município. Porque o município hoje, o Guarujá, eu acho que não tem condições de absorver essa... É muita gente. Júlio, eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo essa semana passada, né? Não essa semana passada eu fui a São Paulo, na Praça da Sé, tinha brincando assim, 100 moradores embaixo das marquises com chuva durante o dia. Você vai ali pelo lado da Estação da Luz, para aqueles lados ali, é muita gente. Você vai a Santos, é muito morador de rua. Sábado eu fui a Santos com a minha esposa, nós fomos ver lá uma feira de flores, no caminho, muito morador de rua. Tem 2 questões aí. A questão é que eles classificam como higienistas. Se você começa a tirar essas pessoas, você está sendo higienista, você está... existe um outro aspecto que você lembrou bem. Eles não podem ser tirados da rua compulsoriamente. Eles têm que querer e eles não querem. Então, o máximo que você pode fazer é levar a algum lugar, dar um banho, dar um prato de comida e ele vai para onde ele quer e ele volta para a rua. E cada dia mais gente, nós temos hoje no Brasil 1.600.000 viciados em crack. Eu acho que no Brasil ou no estado de São Paulo, não tenho bem certeza, que são jovens. Daqui a 5 anos, teremos mais 1 milhão de moradores de rua.
Por onde nós vamos começar a acabar com isso? Você veja que interessante, Jonas, um outro debate que esse assunto propicia é o caso das pessoas que levam o famoso sopão de noite, levam agasalhos, aquelas pessoas abnegadas que acham que estão fazendo o bem. Uma ação caridosa, vamos dizer assim, que estão, de alguma maneira, fazendo um trabalho social que deveria ser feito pelo Estado. E isso também. Isso deve ser permitido? A gente deve incentivar? A gente deve fazer esse tipo de coisa? Isso vai incentivá-los a ficar mais na rua? Os donos de restaurantes então, que dão as quentinhas. Que dão as quentinhas. Então, e aí? Atrai mais então gente. O lado social brigando com o lado humanitário é uma coisa, realmente precisa-se de uma política mais efetiva. Não sei qual, entendeu? Mas tem que ser feita alguma coisa nessa área, principalmente de ocupar. Você deve lembrar, Jonas, você citou o caso de São Paulo. Quando começou aquela Colândia. Não. Um programa da Prefeitura de São Paulo para a pessoa atravessar na faixa. Sim. Para diminuir o índice de atropelamento de pedestres, educação no trânsito e tal. A Prefeitura de São Paulo, eu achei muito legal na época, utilizou o quê? A mão de obra de rua. Esses sem-teto, vamos dizer assim, tradicionalmente chamado de sem-teto, eles eram os monitores. Eu não sei que fim teve isso, se continuou esse programa, mas é uma ideia interessante, talvez. Sabe? Aqui no Guarujá, por conta dessa violência toda também que a gente está vivendo aqui na cidade e no Brasil como um todo, então essas pessoas, esses moradores de rua, passaram a ser uma ameaça, mesmo que não sejam. Chegou perto, você já fica preocupado. Então é um trabalho aí conjunto de várias secretarias, demanda tempo, demanda planejamento. Eu acho que em curto prazo a gente não vai dar uma solução para isso. Eu acho que o Serviço Social do Estado deveria criar instituições, colocar nos municípios instituições que trouxessem essas pessoas de volta à sociedade, através de higiene, através de alimentação, através de cursos, né? Cursos de qualificação. Cooperativismo, talvez, algum tipo de cooperativa. Que as pessoas tivessem algum interesse nisso, senão não adianta. Senão não adianta absolutamente nada. O que a gente pode dizer é que não é com a passagem do ônibus para São Paulo, nem com a caridade do prato de sopa à noite que a gente vai resolver esse problema. E a barca, né, que de lá para cá é de graça, ele atravessa mesmo, né? O morador de rua de Santos atravessa para cá porque é de graça. Ele não volta porque ele tem que pagar para voltar. Problema sério também. Eu acho que está na hora de começar a cobrar dos dois lados, né? E não vamos esquecer também, Jonas, o lado da repressão. Eu acho que tem que haver, sim, uma repressão policial, dependendo do caso, e levar para a delegacia e ver se tem ficha corrida, como sempre tem. Nessas operações, criminalidade sempre se pega alguém com criminalidade. Mudando do que passa fome para o bilionário, ex-bilionário Eike Batista, que chegou a ter 42 bilhões de dólares, né? E hoje ele já não é mais bilionário, ele tem só 800 milhões de dólares. Coitado, né? Imagina, vai viver como com 800 milhões de dólares. E o seu grande iate, o Pink Fleet, que vai ser vendido para sucata, porque em 4 praças públicas ninguém deu lance, ninguém quis comprar o iate, que custa R$300 mil por mês, só para manter em cima d'água. É dinheiro, hein? E você quer que eu diga o que nesse caso? Eu quero que você diga como é que um camarada que tem 40 bilhões passa a ter menos de 1 bilhão. Não, mas isso a gente sabe que essa fortuna do Eike já vem lá de trás, já começou de uma forma, não vou dizer escusa, mas no mínimo com informação privilegiada, né? Você sabe disso. O pai dele foi ministro de Minas e Energia. Minas e Energia durante muitos anos, o próprio relacionamento dele. Mapeou o Brasil onde tinha ouro. O próprio relacionamento do Eike hoje com o governo federal. Mas, sinceramente, Jonas, me preocupa muito mais hoje o morador de rua que o seu Eike Batista. Se o iate dele vai virar sucata, se ele vai levar para vender em Dubai ou em Monte Carlo, por exemplo. Está apreendido pela Polícia Federal. É um assunto que não me incomoda e nem tenho interesse nenhum de expressar nenhuma opinião. Está apreendido pela Receita Federal, foi a leilão, não venderam, vai para a sucata e o dinheiro vai ser arrecadado para pagar dívidas, que ele tem dívida que não acaba mais. Aliás, vai dever assim a longe, né? Que é o dever acima de tudo, né? Então é muito bom. Então nós vamos pular aqui a parte do Eike Batista, nosso ex-bilionário. Donadon, o nosso grande deputado marginal, um deputado condenado à cadeia e vai ficar com as prerrogativas de deputado, pelo menos por enquanto.
que o Júlio César Ferreira vê nesse caso? É mais uma comédia de erros, né? Daquela que a gente está acostumado a ver todo dia. Sabe, eu acho que, assim, a grosso modo, a gente pode falar que o Brasil, as instituições, o Estado entrou em colapso, Jonas. Entrou em colapso, sabe? Vai ser difícil a gente sair dessa situação. Isso que a Câmara fez, em manter o Donadon como deputado, manter o mandato dele, sabe? Foi um pastelão, coisa ridícula, uma coisa que, sabe, nem parece que a gente teve toda aquela movimentação no mês de junho, no mês de julho aí, sabe, a própria invasão, aquela invasão que nós tivemos ao Congresso, tudo isso, essas manifestações populares, para fazerem uma palhaçada dessa. Agora estão voltando atrás. Então, o que aconteceu? Quórum, né? Não houve quórum. E ainda, eles saíram da bancada para não votar. E a gente ainda vê, ou como hoje de manhã na rádio, o seu Renan Calheiros falou, não, vamos votar o voto secreto, vamos acabar com o voto secreto só para o caso da cassação, vamos deixar as outras votações, os vetos presidenciais, tudo, vamos deixar para depois. Júlio, eles foram fazer a votação para acabar com o voto secreto e o voto foi secreto. O voto foi secreto? Claro. Então, há quanto tempo você escuta... A votação para acabar com o voto secreto. Como é que é o voto secreto? E veja bem, eles tripudiam sobre a nossa inteligência, Jonas. Já existem esses projetos de acabar com o voto secreto. Existem inúmeros projetos no Congresso há quanto tempo? Desde então agora fizeram um novo... Collor. Então fez um novo projeto de lei que vai ser aprovado pela Câmara, que vai para o Senado, que vai ter todo aquele trâmite que nós vamos chegar até a eleição do ano que vem, com voto secreto, no máximo, para cassação. Nós acabamos ficando com 514 deputados. Aí veio o Almir Lando para o lugar do Donadon, né? E o Donadon continua deputado e ficamos com 514 deputados. E você veja aí até o conflito de poderes, né? Embora a gente tenha uma Constituição que deveria nortear isso, o que vai acontecer no caso do mensalão, que acaba hoje o julgamento? O Supremo vai tirar o mandato desses caras. Mas não vai ficar a critério do Congresso. Mas a votação do Donadon, a votação do Donadon não foi... até porque bancadas que têm pessoas envolvidas no mensalão saíram inteiras para não votar contra o Donadon. Sim, manobra. Não seria um recado de que fariam a mesma coisa com o Genuíno, João Paulo, Zé Mas Dirceu? afinal, que não é deputado. Você como jurista, qual é a tua interpretação? Minha interpretação é essa. No caso do Donadon, um deputado foi condenado. Automaticamente ele não perde os direitos políticos? Automaticamente perde os direitos políticos, ele não pode exercer função pública. Perfeito. Em nenhuma esfera. Portanto, ele deveria ter sido afastado de pleno já no julgamento que o condenou. Agora, precisa o Supremo dar um puxão de orelha hoje no Congresso? Dizendo, o pessoal que foi condenado vai perder o mandato. Se isso for uma pergunta, precisa. E agora? É uma crise institucional, não tenha dúvida disso. Mas você acredita que esses que estão sendo julgados agora pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo julgados? Não, eles já foram julgados, entraram com embargos, alguns embargos de declaração, né? Que é aquele que vê a obscuridade ou a omissão na sentença, outros com embargo infringente, que é, para quem é leigo no assunto, que é o embargo em cima de um voto favorável, né? Querendo que aquele voto sirva como autodefesa para que os outros analisem o voto do colega. Então, mutatis mutantes, passado essa fase, tem que cumprir pena. Além da pena, a perda de mandato, você entende que já o Supremo vai cassar o mandato? Sim. E se a Câmara não acatar? São poderes independentes. Mas não vai haver esse conflito. Nesse caso, como é um caso... Olha, no caso do Donadon, eles tentaram embarrigar a coisa e tentar fazer passar, mas não passou. Então, esquece que no caso do mensalão vai haver a punição. O próprio Ministério Público também está aí em cima. Donadon foi anulado a sessão. Foi anulada a sessão. Por falta de quórum, foi anulado. Foi anulada a sessão. Vai ter nova. Outra palhaçada, vamos dizer assim, a única palavra que me ocorre. Mas nesse caso do mensalão, o que vai acontecer depois? Vão ser dadas essas penas, mas a gente sabe que com os benefícios todos de lei, quanto tempo o seu Zé Dirceu vai ficar preso? Fala para mim. Complicado. João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto, Então a maior punição aí não vai ser a devolução dos valores. Não vão devolver. Não vai ser a perda de mandato, e vão ficar em prisão domiciliar, ou regime fechado durante o período curto.
nós estamos falando disso. Você veja, por exemplo, o caso do Pimenta Neves. É absurdo. Ficou 11 anos foragida, cumpriu 2 anos de prisão. Vai para o semiaberto. Bom comportamento, que eu não entendo o que é bom comportamento numa cadeia. De um cubículo não tem como ele ter mau comportamento. E ontem foi para o sistema semiaberto. E a dona Sandra Gomide não volta nunca mais. Não volta nunca mais. E um crime, sem ela dúvida, estava agonizando, réu confesso. Ela estava agonizando, ele foi e deu um tiro na nuca da moça, quer dizer, por trás, ela agonizando, ele deu um tiro na nuca e ele não vai preso. Então, esse é o exemplo que o nosso judiciário dá e que leva o Brasil. Ontem, em Harvard, saiu lá um novo sistema de índice de desenvolvimento humano e saiu o Brasil como a 4ª mais violenta do mundo, onde 4º lugar em impunidade no mundo. E você sabe Esse é o exemplo. Aqui você pode matar, aqui não acontece nada. Eu falo aqui quase todo dia, formação de quadrilha no Brasil dá 18 cestas básicas. Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Tem que colocar gente que comete esse tipo de transgressão, atrás das grades. E você sabe muito bem que justiça lenta é impunidade. Começo do mês passado, nós tivemos o julgamento do caso do Carandiru. Quantos anos depois? 20 anos. Não vou nem entrar no mérito, mas, pô, você julgar um caso 20 anos depois, fica complicado. O distanciamento é terrível. Vamos a um breve intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Do Jeito do Jonas. Estamos de volta com o programa Do Jeito do Jonas. Agora para o nosso segundo bloco, hoje aqui com o publicitário Júlio César Ferreira. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou pelo Facebook. É só você colocar no ícone de busca do Facebook Jonas Grebe e você vai encontrar o nosso programa. Estamos também no www.guarutv.com.br todos os dias às 21h15 da noite, né? 21h15 da noite, né? Não tem 21 da manhã. Não precisa falar o da noite. Então, 21h15, todos os dias, em ponto, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quase em ponto. Certo, Julinho? Perfeito. Muito bom. Falando do Pimenta Neves, né? Quer dizer, matou a Sandra Gomide, uma pessoa de uma arrogância. Eu o conheci pessoalmente em alguns embates que foram feitos contra o jornal Estado de São Paulo, na década de 80, no começo da década de 90, nós tivemos alguns processos contra o Estado de São Paulo, o jornal, e eu atuando como advogado de uma parte contra o jornal, eu o conheci pessoalmente. Uma pessoa de uma arrogância absurda, que arruma uma namorada dentro da própria redação, né? E depois ela não o quer mais, até porque ele tinha mais de 20 anos a mais que ela, e ele vai e mata friamente, um tiro na nuca, e ficou preso aí 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses, e agora vai para o semiaberto, quer dizer, impunidade total. É um recado para a sociedade de que no Brasil o crime compensa. Gente, o crime não pode compensar. Onde o crime compensa, é isso que está aí na rua. É assalto, é estupro, é homicídio, é latrocínio, todo dia, porque Marquês de Beccaria, o pai do direito penal para todo o mundo do Ocidente, dizia que o que limita a criminalidade não é o tamanho da pena, mas é a certeza de punição. E nós hoje no Brasil temos a certeza da impunidade. Triste, Júlio? Triste, não tenha dúvida, ô Jonas. E a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido. Não. Sabe? Uma cumplicidade total. A gente vê uma inversão de valores terrível. Vou dar até um exemplo aqui do Guarujá. O governador esteve aqui recentemente, ele vai liberar 12 milhões aqui para a cidade, para o estádio. Tudo bem, não tenho nada contra o esporte, acho que o esporte é até uma ferramenta para tirar a molecada da rua, uma ferramenta educativa, de integração social. Mas esse dinheiro não poderia ser investido na prioridade? Qual é a prioridade hoje? Equipar a polícia, a PM aqui, que está sucateada, ou aumentar o efetivo, ou fazer algum tipo de parceria com a Guarda Municipal, que a gente está sentindo falta da repressão. A gente conversa com policiais
Eles têm tanto medo quanto a gente hoje. Júlio, o que adianta a polícia prender? A polícia enxuga gelo. Calma, a polícia prende, dá repressão. Jonas, você põe o equipamento na rua, repressão. Você pega o marginal, você pega o assaltante, você pega quem for lá, você leva pra delegacia. Enquanto o policial tá fazendo o relatório, o rapaz já tá saindo para ir embora. Mas você não deixou molhar o bico. A questão é de lei, Congresso Nacional. Eu estou falando de uma ponta. Nós estamos falando do cachorro correndo atrás do rabo. É exatamente isso. Então vamos fazer o quê? Vamos ficar construindo presídio agora? Não adianta. Não é por aí, não é por aí. A impunidade, ela cresce justamente por causa de... Hoje um menino, você vê, a gente viu aqui no Guarujá mesmo recentemente, o caso do menino que foi numa loja de celulares, faltou dinheiro para ele comprar o celular, ele falou, eu vou ali pegar o dinheiro e já volto. Foi assaltar um ônibus. Foi assaltar um ônibus com uma faquinha, com canivete. Qual é o medo desse, qual é o freio de uma pessoa como essa? Nenhuma. Nenhum freio. Júlio, eu acho que o que diminui a população carcerária, que hoje nós temos excessos de presos, mas que é uma rotatividade, é o enxugar gelo. O que diminui a população carcerária é a punição severa. Se o camarada souber que ele vai pegar 30 anos, se o latrocida souber que ele não vai sair nunca mais, se aquele condenado a 12 anos saber que vai ficar 12 anos e não 2, aquele condenado a 20 saber que vai ficar 20 e não 3, no momento que ele saber que ele vai ser tirado fora da sociedade e vai sofrer uma pena onde até, aqui nós já vamos para o surrealismo, mas onde até ele tenha que trabalhar para se sustentar, você diminui acentuadamente a criminalidade. Porque a certeza de que não vai acontecer nada é que leva a pessoa a roubar. Exato. E você vê que nesse circo todo, recentemente, um juiz do interior usou isso que você está falando. Vamos botar os presos, que não são casos graves, vamos dizer assim, para trabalhar. O que aconteceu? Não sei. Foi afastado. O juiz foi afastado. O juiz foi afastado. E agora? A gente cansa de ver naqueles filmes americanos da década de 40, da década de 50, o presidiário lá quebrando pedra com aquela bola no pé. Eu acho que nós vamos ter que pensar nisso de novo, sim. A gente tem que tentar, recentemente também aqui, eu não me lembro exatamente qual a penitenciária, montou uma faculdade dentro da penitenciária. É um caminho? É um caminho. Mas se não tiver essa repressão também na ponta, se o bandido não tiver medo da polícia ou da sociedade, não tem jeito, não tem jeito. O que está havendo hoje é intimidação, Jonas. Por conta da lei, lógico, a lei pesa também. A impunidade é total. Se a gente for cumprir hoje todos os mandatos de prisão que estão aí, não vai ter onde colocar essa gente toda. Porque as pessoas sabem que não serão penalizadas. Sim. Se você trabalha o mês inteiro, você ganha um salário mínimo de 600 e poucos reais. Se você rouba um relógio, você ganha 2.000 e sabe que não vai preso, você vai roubar o relógio. Então nós no momento que você souber que você roubou um relógio, você vai ficar 20 anos fora da sociedade, ou 10 anos fora da sociedade, você não vai roubar o relógio porque não vale a pena. Então voltamos ao que eu falei. Agora, vale a pena cometer crime? Está errado. Eu falei aqui na segunda-feira a questão do pai que veio conversar comigo, né? E tá aí, eu posso mostrar quem é a pessoa. Veio conversar comigo, ele tem 2 filhos. Um queria fazer informática de todo jeito para tentar arrumar um emprego. Ele bateu em todas as portas do Guarujá e não conseguiu um curso de informática gratuito e não podia pagar. O outro filho dele foi fazer um roubo, tá? Foi pego, foi para a Fundação Casa, primeira coisa botaram no curso de informática. Aí ele pergunta para mim, fala, doutor, o outro tem que entrar pro crime se quiser fazer um curso de informática? Tá tudo errado, tá tudo errado. O que quer ser do bem? Você joga ele, não dá nada para ele, não dá curso, não dá informação, não dá nada. O que quer ser do mal? Você dá tudo para ele, você dá curso de informática, dá curso técnico de não sei o quê. Tá tudo errado. Eu não estou dizendo que aquele que vai para a Fundação Casa não tenha que ter cursos. Mas por que não tem cursos para quem não quer ser criminoso? É empurrar o jovem para o crime. Está errado, Júlio. O que eu falei aqui no começo? Tá errado. Que o Estado hoje, a gente chegou num ponto que o Estado está em colapso. As instituições estão em colapso. Uma prova disso, nesse caso desse pai que você citou, é a própria lei federal em relação ao menor aprendiz. Sim. Sabe, não se pode, mas se você puser o teu filho para trabalhar com você, é exploração. Sabe, então aquela tradição até que veio com os colonizadores de Portugal, do pai trabalhar com o filho no negócio, hoje não pode mais. Você não pode pegar um jovem de 14 anos para botar na sua padaria para aprender a fazer pão. Não. Mas ele fica até 2 horas da manhã no farol fazendo malabares para tomar um dinheirinho lá do motorista, para entregar para o seu dono, para aquele que põe ele ali, porque ele não vai sozinho.
E não acontece nada, não vai serviço social, não vai atendimento, não vai nada. Ele fica lá fazendo malabares no farol. Agora, se você pegar um menor desse, fala, você vai trabalhar na minha padaria, você vai aprender a fazer pão, aí você vai preso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Como é que conserta isso? Vamos começar tudo de novo. Começar tudo de novo. É o único jeito, é o único jeito. Ou a gente pensa aí num grande movimento de baixo para cima, sabe? Eu não sei, é muito difícil isso, a gente sabe disso. Mas a única ferramenta que a gente tem, Jonas, é primeiro essa câmera aqui para a gente poder reclamar. E segundo, que vai acontecer o mês que vem, a gente tentar votar direito. É a única maneira, não tem outra. Sabe, a democracia funciona assim. Se esses políticos que estão aí estão fazendo essa lambança toda, tanto em nível municipal, estadual e federal, a culpa é nossa, Jonas. Ninguém chegou, não tem nenhum. Você não conhece caso de nenhum vereador, de nenhum deputado, de nenhum senador, de nenhum governador, prefeito. Que veio de Marte. Que tomou o poder à força. Ou que veio de Marte, né? É tudo gente pensada da própria sociedade. É a gente que está botando essa corja, a palavra é essa, corja, eu acho que a gente pode definir assim, lá. Então vamos fazer, gente, vamos tentar mudar isso, votar direito, que é a única ferramenta que a gente tem. Não tem outra. Nós temos problema de moradia, nós temos problema de segurança, problema de educação gravíssimos. Na sua opinião, qual é o pior deles? Qual que dá mais trabalho e qual que está mais errado? É difícil, né, João? Segurança, não é? É difícil. A segurança talvez porque aflige uma parte da população direto, mas tem outra parte da população que está aflita com a habitação, tem uma parte da população que sofre, principalmente nessa área da saúde, no atendimento médico. Então é um problema generalizado. Eu vi um brasileiro ontem. O que vai bem no Brasil? O que está indo bem no Eu vi um brasileiro ontem que mora na Síria, um carioca. Tá. Mora na Síria, a Síria está para ser invadida, problemas com arma química, carro-bomba, tudo que se fala na mídia aí. Ele dando entrevista na Jovem Pan ontem, aí diz esse brasileiro que mora na Síria, eu tenho muito menos risco de morrer aqui com um gás letal ou com um carro-bomba, ou com uma invasão americana, do que um assalto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tenho uma chance em 10 de ser assassinado num assalto. Aqui eu tenho uma chance em 1000 de ser morto por um desses fatores de guerra. Quer dizer, nós estamos 10 para 1000. Nós estamos 10 para 1000 na possibilidade de morte por assalto aqui. Eu não sei se vou falar uma bobagem, Jonas, mas uma notícia ontem me chamou a atenção. Por exemplo, acho que 100 e pouco, 120 militares brasileiros aqui do Guarujá e de São Vicente vão integrar as forças da ONU no Haiti. Aquela missão de paz. 120 militares. Porque nós não temos problema de segurança aqui. Será que não haveria um jeito da gente, um convênio com o Exército, talvez, com a Marinha, com a Aeronáutica, para fazer um trabalho, não digo um trabalho não vou dizer um trabalho de repressão na rua, mas um trabalho com esses menores? Sabe, eu não sei, eu acho que a gente vai mandar esses militares pensando na estabilidade social de um país o Haiti, né? E aqui a gente vive esse América problema. Central, né? Será possível será possível que não existe um programa que possa ser feito usando esse efetivo também das Forças Armadas? Já que eles não podem ir para a rua fazer repressão, só em casos de visita de autoridades, desse tipo de coisa, como foi feito no Rio de Janeiro recentemente, será que não existe um trabalho social para ser feito? Eu acho que sim. Eu acho que é um caminho, João. Acho que sim, acho que tem muita coisa a ser feita nesse país. Porque a coisa hoje chegou num ponto que não tem isso, mas essa pergunta que você me fez hoje, ninguém sabe te responder. Qual é o nosso problema mais grave hoje? São todos. Os 3 são graves. Os 3 não, todos. E agora? Meu amigo Júlio César Ferreira, aquela grande censura chamada tempo está chegando. E o que eu posso fazer é lhe dar 30 segundos para falar tchau. Não, Jonas, eu quero te agradecer e acho importantíssimo ressaltar aqui o valor desse tipo de debate que a gente tem aqui. Não é debate, desse tipo de conversa. Isso tem que chegar na casa das pessoas, tem que chegar na rua, sabe? Tem que chegar na padaria da esquina, tem que chegar no cafezinho, tem que chegar na escola principalmente, sabe? A gente tem que começar a mudar esse quadro. É difícil mudar o quadro nacional? É difícil. Então vamos tentar começar mudando o quadro na cidade, sabe? Vamos escolher, vamos fiscalizar o trabalho dos vereadores, vamos cobrar de maneira constitucional, de maneira democrática, de maneira republicana, através da sociedade organizada, o próprio Poder Executivo. É o único jeito. É isso aí. Foi uma honra muito grande receber aqui o publicitário Júlio César Ferreira, que sempre tem muito a dizer
com as suas ideias claras, com a sua tranquilidade, e isso faz com que nós consigamos levantar debates de assuntos que interessam a todos nós. Muito obrigado mesmo, Júlio, por ter Eu que agradeço. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.